Vamos lá. A ideia desse vídeo, na verdade, uma pequena série de vídeos, é de explicar como pode ser feita a leitura de um projeto estrutural. E para começar, eu escolhi um dos projetos de agente, um dos projetos aqui da Urbane, para fazer a leitura. Como é que isso funciona? Primeiro, nesse primeiro vídeo eu quero dar uma introdução de algumas observações gerais sobre os projetos estruturais, como é que a gente atua com eles, tá certo? Aqui eu quero explicar que a gente tem alguns tipos de dados no projeto estrutural. A gente tem planta, a gente tem corte, detalhamento, detalhes e notas, tá certo? O que seriam plantas? Plantas, elas vão ser vistas de cima e elas vão indicar a posição e o tamanho dos elementos. Assim como a planta de uma casa, que tem a posição das paredes, a largura das paredes e o comprimento das paredes. Então, vai estar tudo aqui nas plantas, tá certo? Um exemplo é essa planta de locação. Planta de locação, ela marca onde está a sapata e os pilares do nosso projeto. Isso dentro do terreno, tá certo? O que seriam os detalhamentos? Já é isso daqui, ó. Detalhamento é o seguinte, muito bem. Eu sei que aqui, nessa posição, eu vou ter o pilar 2 e a sapata do pilar 2. Isso não me diz nada. Como é que eu vou montar isso aqui? Aí eu vou lá para o detalhamento. O detalhamento, ele é uma vista, como se eu estivesse vendo por dentro do elemento estrutural, para saber como é que eu vou executar isso na obra. Então, por exemplo, aqui eu sei que a sapata 2, ela é igual à sapata 18, então eu vou replicar e ela vai ter 2,55 m por 1,30 m, tá certo? Dá pra ver aqui o sentido do pilar, que é um pilar 25 por 40. E por que tão grande? Isso aí depende da resistência considerada para o solo, tá certo? E eu vou ter, ó, eu vou colocar 10 vergalhões de 10.0 espaçados a cada 25 e no outro sentido 10 de 10.0 espaçados a cada 12.15. E aqui eu tenho uma visão da sapata vista de lado, ó, com a posição das armaduras, indicando que a N18, que é essa barra daqui, fica por baixo da N19, vai ter 30 de altura mínima e 80 de altura máxima. E ela vai estar enterrada, ó, esse aqui é o pescoço do pilar, enterrada a 1,5 m, tá certo? Isso aqui é um detalhamento. A gente tem detalhes adicionais, por exemplo, como é que eu vou fazer essa dobra aqui? A gente precisa ter uma mesa de dobra para fazer a dobra, obviamente. Nessa mesa de dobra existe o chamado pino de dobramento, segundo a norma 6118, que é a norma de concreto armado. Esse pino é onde o armador vai enrolar nossa barra para fazer a dobra. Esse pino tem um diâmetro, por exemplo. Se a bitola é menor que 10.0 e é uma bitola CA50, o que seria CA50? É a resistência do aço. Geralmente, aço CA60 é o 5.0 e o 4.2. Aço CA50 é do 6.3 adiante. Existem outras bitolas, mas essas são as mais comuns. Então, se for uma barra longitudinal, né, que é a barra principal do elemento, eu vou pegar a bitola dela, multiplicar por 5 e vou ter o diâmetro. Exemplo, eu vou fazer uma dobra de uma barra de 8 mm. 8 mm, para eu jogar em centímetros, é 0,8 centímetros. A bitola é menor do que 10, então para eu saber o diâmetro desse pino, eu multiplico por 5. Eu teria que ter um pino com diâmetro de pelo menos 4 centímetros para fazer essa dobra, tá certo? Isso daqui é um detalhe. O que seriam os outros detalhes? Eu vou falar mais sobre eles nas outras etapas, mas, por exemplo, tem alguns já parte de viga, ó. Se eu tiver vigas em 2 camadas, como é que eu posso fazer? A gente pode fazer a primeira camada, tem um estribo aqui por fora, depois a gente pode colocar um taru, uma barra metálica de 2 centímetros para dar o espaçamento e colocar as barras da segunda camada. Tem aqui, ó, o quanto que eu tenho que espaçar. Um ganchinho do estribo tem que ter 5 vezes a bitola do estribo, ou seja, se é um estribo de 5.0, que dá meio centímetro, eu teria que ter 2,5 centímetros desse ganchinho. Aqui é o espaçamento horizontal, aqui é o espaçamento vertical, tá certo? São detalhes. E as notas? As notas são textos e observações que o projetista coloca. Exemplo, aqui
Esses pilares no arranque, no trecho enterrado, eu tive que alargar eles. Então aqui tem uma nota, ó, pilar alargado no arranque, conferir detalhamento. Por quê? Porque o pilar é 25 por 40 só no trecho enterrado. No restante da obra, lá em cima, esse pilar vai ser 25 por 25. Então bota a observação para o pessoal não fazer ele todo 25 por 40, porque não precisa. E além do mais, vai contra o que a arquitetura pede. Aqui eu tenho algumas cotas, que são mais notas. Esse daqui é só um QR Code, que a gente consegue apontar para cá e ver o 3D da nossa obra, tá? Dentro das notas, o que é importante? Classe de agressividade. Então isso geralmente o projetista informa, essa aqui é uma classe 2, porque é um ambiente urbano. FCK do concreto, porque você vai precisar disso para fazer o seu traço, para fabricar o seu concreto. Ou se você for solicitar, eles vão pedir esse FCK. E existem duas restrições que a norma coloca. Fator água-cimento, que é igual a 0,6. Exemplo, para cada... A água em relação ao cimento tem que ser menor do que 0,6. Então digamos que eu use um saco de cimento dividido por 0,6, o máximo de água que eu posso usar para um saco de cimento é 30 litros, tá certo? Então, só para a gente ter noção do quanto de cimento a gente tem que utilizar, no máximo. Lembra que quanto mais água para pouco cimento, pior é a resistência do concreto. Consumo de cimento, cada metro cúbico de concreto tem que consumir pelo menos 280 kg. Essas são duas observações da norma para que a gente consiga um cimento de boa qualidade, que tenha resistência e proteja as armaduras. Os cobrimentos da estrutura e o tipo de aço, eu mando um relatório à parte, que eu vou mostrar em outra situação. O tipo de eletrodo também vai depender da solda, eu faço detalhamento das soldas e lá está apontando o tipo de eletrodo. E o tipo de telha vai ser fibrocimento de espessura 6 mm. Por que eu coloco isso? Para evitar que coloquem telhas diferentes das que eu projetei. Tem sempre algumas especificações, ó. Aqui, por exemplo, eu prescrevi que a estrutura metálica seja banhada em Zarcão e depois pintada para ajudar na proteção anticorrosiva. Pelo menos 150 centímetros de embutimento da sapata no solo, ou seja, enterrou a sapata pelo menos 1,5 m. Revisar todo o projeto com a equipe antes de iniciar a execução. Não existe você começar um projeto, imprimir só a primeira folha e ir para a obra, sem saber o que vem em seguida. Estuda o projeto, vê todas as folhas, em 1 a 2 horas no máximo você consegue ver isso e depois vai para a obra fazer. Aqui é uma instrução, né, que é recomendável, é exigido na verdade, que sejam moldados corpos de prova de concreto para cada elemento estrutural. Então você vai concretar um pilar, você molda em conjunto um corpo de prova do concreto utilizado nesse pilar. E aos 14 e aos 28 dias seriam 2 corpos de prova, você faz o rompimento em uma prensa. Existem empresas e universidades que fazem esse serviço terceirizado. Por quê? Se eu projetei 25 MPa e deu 15, eu vou ter que verificar novamente o elemento para ver se ele seria aprovado com esses 15. Senão, a gente vai ter que pensar em um reforço. Tá certo? Então, consultar o projetista. Qualquer mudança na estrutura, esse pilar aqui nós queremos fazer diferente. Consulta o projetista antes de fazer. Não muda e depois informa, porque você pode estar fazendo errado. Escoramentos, é só basicamente as informações, ó. Escoramentos inferiores, enfim. Escoramentos laterais, paredes laterais, 3 dias você já remove. Vigas e lajes, 50% aos 14 dias e o restante aos 28, tá certo? Aqui sobre formas inferiores, porque é a mesma coisa, na verdade. Porque vigas e lajes a gente pode tirar só as laterais e deixar a forma inferior. Aqui é o código de projeto, cada projeto tem um número. O nosso, por exemplo, que a gente está estudando aqui é o ES106, tamanho da folha A1, para você já mandar para a gráfica sabendo o tamanho a ser impresso. Aqui é o endereço da obra, eu vou passar rapidamente porque não é interessante, mas a gente basicamente tem endereço de obra, a gente tem o título de cada folha, exemplo, locação, detalhamento de sapatas, de pilares, a gente tem as áreas construídas, a gente tem a numeração da folha, então a folha 1 tem um total de 16, escala sempre é indicada, cada planta tem uma indicação da escala, a data de fabricação dessa prancha e geralmente o desenho que pode ser um estagiário ou a própria empresa. O restante são dados de clientes, que não é necessário, tá certo? Então esses são os principais elementos de um projeto. A gente vai adentrar depois especificamente em cada um desses elementos, tá certo?